A bruxaria é exatamente o caminho onde você tem a possibilidade de resgatar esse contato, né? Observando os ciclos, as fases sazonais, as fases lunares e tirando desses arquétipos simbólicos, tirando o aprendizado. Por exemplo, quando a lua está na sua fase nova, o que você pode renovar na sua vida? Quando ela está na fase cheia, que outros setores da sua vida você pode melhorar, você pode enaltecer, que está merecendo uma atenção maior? Quando está na fase minguante, o que em você precisa cortar? Vocês usam a Lua como referência? Não só a Lua, mas todos os astros. Tá. E também os ciclos sazonais, né, que são as estações. Então, todos esses processos seriam modelos e convites para reflexão. Então, o bruxo é isso, né? Assim, a bruxaria, perdão, é isso. E o bruxo é aquele indivíduo que vai tirar o melhor dessa observação e aplicar na sua vida para o seu autoconhecimento, para o seu equilíbrio pessoal, moral e espiritual, né? Mas vocês invocam o espírito ou não? O bruxo? Se invoca sim os espíritos, as forças da natureza, e se invoca tudo que for útil e necessário para que você possa alcançar o teu equilíbrio espiritual, pessoal. Nós tivemos, na Idade Média, o período de Inquisição, que era a caça e a perseguição às bruxas, né? Inclusive, caçadores de bruxas virou profissão, né? Eu não sei se naquela época já tinha CBO, bem provavelmente que não. Mas as mulheres, não só mulheres, mas homens também, e crianças, pessoas com dificuldades, deficientes, né, físicos, eles todos eram petiscos para a fogueira da Inquisição, né? A própria palavra Inquisição, do latim inquirir, né, dar culpa a algo ou a alguém, tinha como intuito dizer que essas pessoas, elas tinham um pacto com o mal, elas se utilizavam de energias trevosas, e por isso elas mereciam a fogueira, não mereciam a Deus. Tem até, os historiadores nos contam, que eram feitos alguns testes e até mesmo algumas torturas às mulheres ou aos acusados, para ter a certeza de quem era bruxo e quem não era bruxo. Foi lançado, na Idade Média, um livro chamado Maleus Maleficarum. Era um livro, mas hoje, traduzindo para o nosso português hoje, né, atual, era um tutorial de como identificar se a sua vizinha é ou não uma bruxa. E aí ele dava sinais. Se ela varrer a casa, é tendência à bruxaria. Se ela tiver um gato preto e conversar com o seu bichinho, é porque ela está conversando com uma entidade maligna. E a gente vem de uma época onde o paganismo, ele era o grande concorrente do cristianismo naquela época, né? O cristianismo buscava o seu auge, né? Constantino já havia acabado de colocar tudo lá em moldes práticos a partir de agora, a Igreja Católica, ele oficializa o cristianismo como sendo uma religião, porque até então não era uma seita, um grupinho de homens que se reuniam ali, acolá, e Constantino vem aí, oficializa o negócio e toma toda a proporção que a gente sabe, que a história nos conta. E quando a gente liga tanto você chamar uma mulher de bruxa, ela se ofender, e quanto o que eu iniciei aqui na nossa conversa falando sobre intolerância, a gente percebe que são arquétipos, né? Para você ter uma ideia, 78% dos brasileiros dos brasileiros pobres são negros. Então, nós temos aqui no Brasil as religiões de matrizes africanas, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda e outras religiões ameríndias, né? Nós temos o Terecô, nós temos o Catimbó Jurema, a Pagelança, há agora um novo advento da Ayahuasca, que acaba também pegando um pouco dessa luta nossa por igualdade. E quando
chega o censo batendo na porta de cada um desses indivíduos que professam essas religiões na prática, eles têm vergonha de dizer. Eles negam. Por causa do estigma. Aí ele não aparece. Por causa do estigma. No nosso último censo, por exemplo, de 2010, as religiões, o candomblé, enquanto religião de matriz africana, eles fizeram na década de 80 e 90, se não me falha a memória, eles fizeram uma campanha dizendo quem é do axé diz que é. Para quando o censo batesse, ou seja, 20 anos de campanha, para quando o censo batesse... E você acha que essas pessoas se omitem justamente pelo preconceito? Pelo preconceito. Pelo preconceito. Pelo preconceito, isso eu não tenho dúvida alguma, a gente ainda tem um preconceito. A gente assiste enraizado. Os políticos na televisão mesmo, jornalistas e políticos, dizendo a caça às bruxas, essa coisa toda é pejorativo, né? É um jeito real. pejorativo. A gente saiu da idade média. E a classe, vocês não se organizam para dizer, mas não é... Porque hoje o que a gente tem visto é uma luta de classes, lutando pelo respeito, pelos direitos e tudo. E como é que esse segmento, ele ainda está, pelo que você está me dizendo, ele ainda tem muitas pessoas que não querem aparecer. Ele ainda é invisível, estatisticamente falando, infelizmente, né? Você, por exemplo, para mim, aqui para a gente está sendo uma novidade interessante, até porque você se predispôs quando foi procurado a falar. Eu acho que essa coisa tem que ser dita para dar conhecimento, para as pessoas saberem quem é, o que é, até para que eles venham tomar decisão baseado num conhecimento mais profundo. Exato. E, assim, de fato, ainda há um preconceito enraizado na nossa sociedade, né? E a gente precisa combater isso de alguma forma. Não dá para fingir que nada está acontecendo. E quando o senhor me pergunta, mas como vocês têm se organizado em relação a isso? Não há uma organização tão padrão como que eu poderia colocar aqui, como todo mundo iria entender, porque nós não temos uma Bíblia que unifica ou codifica as nossas crenças, hábitos e costumes, e nós não temos um líder... A Bíblia, como é que vocês vê a Bíblia para vocês? Então, o paganismo, tanto quanto as religiões africanas, são muito anteriores à Bíblia. Então, é um contexto que não cabe dentro da nossa fé. Então, as práticas... Você acredita em Deus? Em deuses. Em deuses. Em deuses. Tá, que não é esse Deus que a Bíblia... que ela diz. Não, esse não. Dentro desse arquétipo do pai bravo, que educa os seus filhos e que você não pode cometer pecado, porque senão você vai para o céu, você vai para o inferno e assim, sabe? Não, eu não consigo conceber essa... E por que essa relação que eles têm com o demônio, o bruxo? Porque é estigma também. Estigma também. As bruxas, elas adoravam no passado uma entidade chamada Pan, que é o deus dos bosques. E é um deus celta, é um deus pagão, né? E o paganismo, Goldin, para que você consiga entender, seria a prática de um culto rural. Então, você tirou lá o leitinho da vaca, parte desse leite você vai deixar de oferenda ali mesmo, em agradecimento à grande Mãe Terra pela vaca ter tido saúde e te prover o leite. Primeiro pão que você faz, você retira como oferenda para agradecer à divindade maior por ter o alimento em casa. Então, isso é o paganismo, isso é o que a bruxa faz. Ela está a todo momento, a bruxa ela não precisa de uma religião, ou seja, religião, do religare. Não, entende-se como religar algo que foi desligado. Por isso, religar. Né? No português, você religa aquilo que não foi, aquilo que foi desligado. Então, a bruxa ela não foi desligada em nenhum momento da divindade ou da força suprema dela. Portanto, ela não precisa de uma religião, ela vive. Por isso que a gente fala mais... que é essa retribuição, por exemplo, do leite que você citou, ela é ofertada. Ela é ofertada. Mas aquele leite ali, aquele produto ali, ele o restante, ele é consumido. Ele é consumido. Consumido. E aquela parte, mas aquela parte ela fica ali, não é? Ela fica como uma oferenda. É simbólica. É simbólica.
Ah, É tá. como se fosse tudo. Mas ela não é consumida depois, não? Não, não. Ali vocês... Ali ela é descartada. Porque tudo no nosso planeta é lei de troca. É o que é a mesma coisa que despacho? Ainda não. Nesse momento nós estamos fazendo uma troca. Eu estou te disponibilizando o meu tempo, o senhor está me disponibilizando o seu tempo, sua atenção, o seu canal. Se eu lhe peço um serviço, eu vou lhe retribuir, o senhor vai me dar com seu suor, né? Ali metaforicamente falando, e eu vou te reconhecer financeiramente. Então tudo é troca. O universo ele trabalha com trocas, né? Para que alguns nasçam, é necessário que muitos morram, porque senão Daqui a pouco não cabe. não cabe, né? A própria pandemia veio aí fazendo já um limpa, organizando o processo de novo. A gente sabe que em alguns lugares a fauna e a flora voltou-se ao seu equilíbrio normal, porque as pessoas pararam de andar, circular pelas ruas. Você acredita numa outra vida após Em a morte? muitas vidas, acredito. Acredito em Então muitas aqui vidas. é uma passagem, depois tem um outro processo que vão... Aqui é uma oportunidade da gente aprender a ser menos pretensioso. Eu acredito nisso. E em relação... Mas acredita na reencarnação? na Não. reencarnação. Na reencarnação. Não nos moldes kardecistas, né? Entendi. Que você porque vem o kardecista... para evoluir, Isso. tarará, não. Ou às vezes vem aqui para pagar o que tinha Não, que não, ver. você não vem para pagar, não na minha concepção, Aham. óbvio, né? Respeitando todos os segmentos. A gente não vem para pagar nada, a gente vem para dar continuidade ao que a gente começou, a um processo nosso, individual. Então é um ciclo. É um ciclo. Como tudo é um ciclo. Dia, noite, as estações são um ciclo, um ano é um ciclo, né? A todo momento nós estamos revivendo, renascendo, morrendo e renascendo, então tudo é um ciclo. E é isso que faz o bruxo um bruxo, esse contato, essa percepção, e aí respondendo à questão em relação ao diabo, né? Ou Satã, vamos por Satanás, assim. o cão, esses bichos. Aí essa divindade que as bruxas adoravam nos bosques, ela é antropomórfica, ou seja, ela é metade homem e metade animal. Então seria um homem com pernas de bode, porque o bode, ele representa a virilidade masculina, e chifres. E aí o que acontece? A igreja, quando viu esse culto, né, ela associou essa divindade com o diabo, O capeta. com o capeta que eles cultuam lá dentro do cristianismo, né? Assim, o demônio é uma divindade cristã, não pertence ao paganismo e não pertence às religiões de matrizes africanas. Nós não temos nenhuma entidade... Então essa imagem que é dita aqui, que as pessoas criam do demônio, você acha que não é desse jeito? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O universo é dual e o senhor escolhe fazer o bem ou o mal, independente de estar servindo a uma entidade X, Y ou Z. Você tem as suas escolhas. Porque senão não haveria a necessidade desse ciclo reencarnatório para autoaprimoramento. O que eu chamo de magia, o cristianismo vai chamar de milagre. Poderíamos dizer, então, que o milagre que é feito, porque o pastor, em algum momento lá, ele invoca lá e pede, Sim. acontece um milagre, poderia ser Sim, não, uma influência. uma bruxaria? É uma influência. É uma influência mental, espiritual de alguém sobre alguma coisa. Então, isso é magia. E a magia, ela se dá dos moldes mais simples. Quando o senhor está com dor de barriga, vai lá no seu quintal, pegar uma planta para poder fazer um chazinho e se limpar, isso é bruxaria também. Entende-se como bruxaria, magia, tudo que você retira da natureza para poder ter o equilíbrio. Todos nós somos médiums em algum nível ou grau. E algumas pessoas conseguem perceber isso com muita facilidade, olhando ali. Alguns veem aura, outros têm clareaudiência, ou seja, escutam espíritos amigos que vêm contar, olha, ele está assim, está assado, avisa ele para ele não fazer aquela viagem que está marcada para tal dia. Então,
Existem os charlatões, como em todas as outras religiões, mas dentro do Existe. que é certo, não é chute e não é dessa forma. Por exemplo, roubaram o carro de um indivíduo e ele está desesperado e aí ele vai lá te procurar e tem como ajudar essa pessoa? Tem como. Existem instrumentos e ferramentas capazes de ajudar. Eu posso te dar um exemplo real, né? Houve um caso de um filho de uma conhecida nossa que estava desaparecido há algumas semanas. Já tinha noticiado isso aqui mesmo, né, em Brasília. Já tinha sido noticiado em rádio, TV, já tinha espalhado placas e tudo. E a última alternativa dela foi nos procurar. Até aquele momento eu imaginava, ixi, acho que nós não vamos conseguir. Não sei se a espiritualidade tem essa disponibilidade para essa pauta nesse momento, né? E então nós trouxemos uma entidade que foi capaz de responder que as grandes questões. O rapaz estava vivo, que era a primeira dúvida da família, né? Se ele ainda estava vivo. A segunda questão, ele estava entorpecido por drogas naquele exato momento e perdido de casa. E aí deu um direcionamento que ele estaria aqui às margens da rodoviária do Plano Piloto. A família veio e encontrou o filho. Então, um caso assim, verdadeiro e prático de que isso é possível. Eu acho que quando é para o bem, a espiritualidade está sempre disponível a ajudar, a orientar e principalmente a confortar quem precisa.